Olá, eu me chamo João Paulo Balicei, sou professor na Universidade Estadual de Maringá e estou aqui com o meu orientando, que também se chama João, portanto estamos em dois Joões, apresentando esse trabalho na 29ª edição do Seminário Nacional de Arte e Educação. Eu sou João Pedro Zanin, sou estudante do curso de Pedagogia, estou no 5º ano e vamos apresentar para vocês o nosso trabalho intitulado A Transformação dos Desenhos Recebidos em Desenhos Requentados, a reprodução de imagens estereotipadas a partir da inteligência artificial. Como o João já apresentou, a partir do título dessa pesquisa, ela é composta por vários conceitos que são importantes para pessoas que, assim como nós, se interessam pelos desenhos infantis na contemporaneidade. Então, como que a gente vai organizar a nossa apresentação? A gente vai começar falando sobre os desenhos estereotipados, depois a gente avança falando para os desenhos recebidos e, finalmente, a gente fala sobre um conceito que João e eu estamos elaborando juntos, que é o conceito de desenhos requentados. Os desenhos estereotipados são desenhos que têm por características formas pré-estabelecidas. Então, alguns exemplos de desenhos estereotipados são quais, João? São as casinhas, o sol, as flores arredondadas com sorrisos, os animais simplificados que são feitos a partir de números. Como o João disse, esses desenhos têm como características essa simplificação, essa fórmula pré-estabelecida, a partir da qual parece ser mais fácil desenhar. Esses desenhos são encontrados comumente em abordagens escolares, porque a partir de desenhos estereotipados se ensinam crianças e adultos também a desenhar. Todavia, a nossa perspectiva, a perspectiva a partir da qual nós falamos e pesquisamos, problematiza esse tipo de desenho, porque ela entende que os desenhos estereotipados trazem prejuízos para o desenvolvimento artístico, cultural e expressivo do sujeito. E a partir dessa ideia de desenho estereotipado, uma autora específica, que é a Maria Letícia Viana, ela vai desenvolver um outro conceito, que é o conceito de desenhos recebidos. Os desenhos recebidos são aqueles desenhos que são passados de geração para geração, de professora para professora, que a gente não se sabe de onde que surge, qual a origem, quem é a sua autoria. E eles justamente entram em confronto com os desenhos estereotipados, porque eles carregam essa mesma marca, essa mesma ideia de serem simplificados com a intenção de colaborar para o aprendizado da criança, o aprendizado do sujeito. Isso, então a intenção desse tipo de desenho, ela é boa, porque tem uma intenção de ensinar, de facilitar, de simplificar. Porém, ao fazer isso, acaba deixando o desenho da criança e do adulto, especialmente do professor e da professora, muito rígido, muito sólido. Então, o desenho estereotipado e o desenho recebido, eles têm a mesma característica. E é isso que a Maria Letícia Rauen Viana vai argumentar nesse livro, cujo título é Desenhando com Todos os Lados do Cérebro, possibilidades para a transformação das imagens escolares. Nesse material, a autora se debruça sobre essa ideia e ela desenvolve, ela fortalece, ela cunha o conceito de desenhos recebidos. Ela problematiza a formação de professores e professoras, convidando esses profissionais e essas profissionais a soltar a mão, a soltar o traço e pensar numa maneira outra de desenhar, que não é articulada com a maneira dos desenhos recebidos e tampouco com a maneira dos desenhos estereotipados. A produção e a reprodução dos desenhos recebidos, conforme Viana, ela é facilitada a partir de uma série de tecnologias que estão muito presentes nas escolas. Dentre elas, nós temos as impressoras, os xerox, o papel carbono e o mimeógrafo. Quem não se lembra daquele cheiro de álcool forte, daquela impressão azulada? Então é através dessas tecnologias que as professoras elas vão perpetuando a permanência desses desenhos nos espaços escolares. Sim, eu penso que essas tecnologias ajudam a explicar a ideia de desenho recebido, né? Porque se a gente for pensar para uma geração que passou pela escola no início do século XXI, como a minha geração, que teve contato, por exemplo,
com os mimeógrafos, nós recebíamos essas imagens que eram passadas, trocadas entre professores e que utilizavam, que recorriam à tecnologia do mimeógrafo para reproduzir essas imagens. Gerações mais contemporâneas, que não tiveram acesso, por exemplo, ao mimeógrafo, têm acesso a outras tecnologias, como as impressoras, como os scanners, que passam essas imagens que são recebidas e que são levadas adiante com desenhos muito rígidos, muito determinados no que diz respeito à sua estrutura. E a partir disso, o João e eu estamos desenvolvendo um novo conceito que presta homenagem à teoria da Maria Letícia Viana, mas também atualiza a teoria da autora pensando em condições tecnológicas contemporâneas, onde imagens são produzidas a partir de inteligência artificial. A partir disso que nós elaboramos o conceito de desenhos requentados. E o que são os desenhos requentados? Eles são aqueles desenhos e aquelas imagens produzidas pela inteligência artificial generativa. A inteligência acaba por reproduzir o mesmo estereótipo que os desenhos recebidos e o mesmo estereótipo que os desenhos estereotipados, justamente porque a sua base de dados é alimentada com esse tipo de imagem. Então, quando a professora, o aluno, o pai ou a mãe vai lá na tecnologia e insere um comando pedindo uma imagem de uma figura, de uma criança, para elaborar algum material pedagógico, a inteligência artificial acaba por interpretar justamente esse desenho estereotipado porque foi isso que foi lhe dado como referência. Entretanto, o desenho gerado pela IA aparece com uma nova roupagem. Sim. Como tem um uso dessa tecnologia mais contemporânea, tem uma sedução que dá a impressão que a imagem é mais sofisticada. Todavia, como mostram as imagens que nós analisamos no nosso trabalho, as imagens criadas pela inteligência artificial generativa, elas recorrem também a um estereótipo. É um estereótipo diferente do desenho estereotipado resultante do mimeógrafo. E é também um estereótipo diferente do estereótipo resultante das tecnologias da impressora ou do scanner. Mas é um estereótipo novo, porque ele apresenta uma repetição de algumas características. Então, quais são os estereótipos apresentados por essas imagens que nós estamos chamando de imagens requentadas? João, diga lá. As imagens requentadas ou os desenhos requentados vão inaugurar uma nova estética do desenho estereotipado. Ele vai hiperestimular a visão, ele vai adicionar diversos elementos com o intuito de manter a sua atenção, de prender você a observar aquele desenho. Junto a isso, ele faz uma certa limpeza naquilo que a gente entende como uma textura da realidade. Então, a pele das crianças ou a pele do sujeito, a textura das folhas, a textura do chão, a textura do céu, é tudo condensado numa espécie de plástico, numa espécie de sensação lisa, que causa um estranhamento quando a gente para observar por muito tempo. Então, diante de uma imagem produzida pela inteligência artificial generativa, a gente que tem um olhar um pouco mais sensível, um olhar um pouco mais atento às questões visuais, a gente muito facilmente consegue perceber essa imagem foi criada por IA. Por quê? Porque tem uma asepsia, tem uma artificialidade que é própria da produção visual decorrente desse uso de tecnologias. E essas características daquilo que a gente está chamando de desenho requintado aqui, também é muito própria da sociedade contemporânea, porque é uma sociedade que não tem mais uma exploração do manual, né, daquilo que é próprio das mãos, do uso das mãos. Então, diante de uma imagem como essas que nós analisamos na nossa pesquisa, no nosso texto, todos os elementos representados, as plantas, as pessoas, as roupas, os animais, os troncos das árvores, as superfícies das casas, tudo parece ter sido feito de um mesmo material, que é o plástico. Então tem uma artificialidade. E para nós há um questionamento, né? Por que o uso, vou deixar essa pergunta aqui para o João para a gente já ir encerrando. Por que o uso desse tipo de imagem traz prejuízo para o ensino de arte, pensando na experiência da educação escolar? Assim como os desenhos recebidos, que vai causar aquele sentimento de fracasso na criança quando ela tenta reproduzir aquela imagem,
o desenho requintado ele vai elevar esse patamar de dificuldade. Sim. Então a criança ela vai se defrontar com uma imagem que beira o impossível do ser humano conseguir atingir. Se não é o impossível, há anos e anos de dedicação técnica, de conhecimento, para que a criança consiga alcançar a estética do desenho requintado. E isso vai causando um sentimento de fracasso interior na criança e nas pessoas que estão em torno da escola, que vai desmotivando aquilo que é inerente ao ser humano, que é o tentar, que é o errar, tentar novamente, aprender de novo, tentar novamente. Então você vai podando essa experiência da criança de aprender. Sim, a nossa preocupação é porque esse tipo de imagem que a gente está chamando de requintada, ela é apresentada às crianças desde a educação infantil. Então as crianças têm patamares de comparação para a imitação muito elevados. Se nós adultos não conseguimos produzir um desenho com esse nível de complexidade, e por isso inclusive a gente recorre à inteligência artificial, imagina a criança que ela está começando a experimentar a partir da manualidade as técnicas que são características da linguagem artística. Então se a criança tem essa imagem como referência, que está tão distante daquilo que a criança consegue fazer, será que a criança vai se sentir motivada a desenhar? Será que ela vai querer tentar experimentar, sabendo que aquele desenho que a professora valoriza como bonito, como perfeito, como modelo, é tão diferente daquilo que a criança consegue fazer? Esses são alguns dos questionamentos que nos mobilizam a chegar às nossas considerações finais. Deixo aqui uma pergunta a partir da qual o João vai elaborar a nossa síntese. E a pergunta é a seguinte: quais são os desafios que a inteligência artificial apresenta para a educação escolar, em especial para a arte-educação, pensando no desenvolvimento criativo de crianças e professores e professoras? Alguns desafios que a inteligência artificial pode trazer para professores e professoras, sobretudo, é a questão do se continuarmos com o uso generalizado e sem a atenção dessa ferramenta, a gente vai acabar perpetuando os estereótipos, os mesmos estereótipos que os desenhos recebidos e os desenhos estereotipados vêm reafirmando durante o decorrer da história. Entretanto, por um outro caminho, se a gente levar em consideração os artistas contemporâneos que estão utilizando dessa ferramenta para incorporar os seus trabalhos, a gente consegue perceber um certo desafio à lógica da máquina. Legal. Então a gente traz, por exemplo, a Mayara Ferrão, é uma artista baiana que ela vai utilizar a inteligência artificial para gerar imagens que fogem do estereótipo que a inteligência está acostumada a entregar. Então, através de comandos específicos, através de comandos que desafiam a lógica da inteligência, ela consegue produzir imagens que fogem dessa lógica. E isso seria uma das formas com a qual nós, enquanto professores na educação básica, poderíamos estar pensando, compartilhando e questionando como que a gente pode utilizar essa ferramenta para quebrar essa lógica. Sim, então a arte contemporânea, ela oferece alternativas que podem ser estudadas, examinadas, analisadas e inclusive apropriadas por professores e professoras para a gente tentar subverter a lógica da inteligência artificial, criando imagens a partir da inteligência artificial, mas que não correspondam a esse tipo de estereótipo que a gente está problematizando aqui. Bom, feito tudo isso, antes de João e eu nos despedirmos, gostaríamos de convidar vocês que assistiram o nosso vídeo e que se interessaram pela nossa pesquisa a ler o nosso trabalho. Lá, de uma maneira um pouco mais elaborada e estruturada, a gente apresenta esses conceitos, essas ideias que nós compartilhamos com vocês a partir dessa gravação. Nos despedimos aqui, desejamos um excelente evento para vocês, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Uhul!